Hoje a gente vai falar de um grande atleta de fisiculturismo e tem duas grandes razões para a gente prestar atenção nesses caras. A primeira é que se você gosta de fazer musculação, entrar em todo esse lifestyle para transformar o seu corpo, a gente tem que lembrar que o fisiculturismo é a Fórmula 1 dessa brincadeira. Os atletas de fisiculturismo são aqueles que chegam nos resultados mais extremos, mais extremos de transformação corporal. E a outra razão é porque eles são grandes fontes de inspiração. Para você conseguir grandes objetivos, grandes conquistas, sempre ajuda quando você tem alguém para se inspirar. Não é obrigação que você tenha que se inspirar num atleta de fisiculturismo, tá? Mas, de qualquer forma, acaba servindo para isso também. Então, hoje a gente vai falar do tricampeão do Mr. Olympia, que é o campeonato mais importante de fisiculturismo que existe, de mais alto nível, o famoso Frank Zane. Fala galera, meu nome é Wilder, esse aqui é o Mesa Maromba e antes de começar já destrói o botão de like, que ajuda muito o canal e ajuda você a receber notificação dos próximos vídeos. Antes da gente falar, tem várias coisas muito interessantes para a gente falar do Frank Zane, que inclusive é um dos meus atletas favoritos, Mas antes disso, o meu parceiro Cris vai contar para vocês um pouco da trajetória desse grande atleta. Frank Zane, 3 vezes Mr. Olympia, conhecido também como O Químico. Esse apelido ele recebeu por conta de, na época, ser um dos poucos fisiculturistas que defendiam o uso de suplementos alimentares. Mas, além de ser conhecido como químico, Zane ficou conhecido também pela sua estética impecável. Talvez tenha sido um dos primeiros a dar valor para a parte estética, para a simetria, em detrimento do volume corporal. Isso também tinha um aspecto muito particular da história dele. Logo no começo de sua carreira, ele percebeu que, pela sua própria genética, ele nunca conseguiria tanto volume muscular quanto os outros atletas. Então, o que ele pensou? Como eu não posso ser o maior, eu vou ser o mais simétrico. Muitas pessoas consideram esse físico do Zane o mais próximo do corpo idealizado pelos escultores do período clássico greco-romano. O Stomach Vacuum do Frank Zane é uma de suas marcas mais características. Mas o que mais chama minha atenção, particularmente, na história do Frank Zane, não são os títulos, não é o físico, é o treino dele que seguia uma linha totalmente holística, nada ortodoxa. Podemos começar dizendo que Frank Zane nunca repetia o mesmo treino. Em um dos livros dele, ele cita que cada dia ele fazia um treino diferente. Ele mudava exercícios, mudava séries, mudava repetições, enfim, ele utilizava a variação treino a treino. O segundo ponto, que mesmo dentro dessa variabilidade, ele utilizava uma periodização baseada nas estações da natureza. No inverno, ele aplicava treinos de baixa intensidade, na primavera, intensidade moderada, no verão, alta intensidade e no outono, ele fazia uma nova redução da intensidade. Zane era um cara muito ligado às questões da natureza, então ele acreditava que o nosso corpo seguia o ritmo biológico da natureza. E em seus livros ele relata também que ele utilizava a meditação antes e depois do treino. Isso mesmo, ele meditava antes do treino para esvaziar a mente, o que ajudaria a aumentar seu desempenho. No pós-treino, ele fazia uma outra meditação, chamada como meditação celular, onde ele visualizava todo o processo da síntese proteica. Isso, gente, a gente está falando ali na década de 80. Utilizava a parte holística junto com a parte científica para promover um melhor desempenho no seu treinamento. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Zane, essa visão que ele tinha do contato com a natureza, a visão do equilíbrio mental, que é fundamental não só para um fisiculturista, mas para qualquer ser humano. E depois que ele se aposentou, ele manteve seu trabalho treinando atletas, dando consultorias, escrevendo livros. Ele inclusive é poeta, destrói aquela imagem de que fisiculturista não é muito inteligente. Então ele mostra que realmente você pode ser um cara forte e intelectualizado, quebrando alguns paradigmas aí. Treinar de modo holístico, meditar, utilizar a periodização de acordo com a natureza, não repetir o mesmo treino. Se isso vai dar certo para você, não sei, mas primeiro você tem que treinar. Mas para ele deu certo com toda certeza.
Maravilha, pessoal, muito interessante, né? E, como eu tinha dito, o Frank Zane foi aqui, ó, 3 vezes Mr. Olympia, 77, 78 e 79, ou seja, ele foi campeão com 35, 36 e 37 anos. 3 vezes seguidas, né? E o que chama atenção, como vocês viram, é que ele não tinha muito volume. Então você fala, meu, como é que o cara conseguiu ganhar 3 vezes seguidas, né? Do campeonato mais importante de fisiculturismo mundial, mesmo sem ter tanto volume. E isso que é interessante, ele ganhou na estética. E ele tem uma pose, falando de estética, né? Ele gostava muito de fazer o estômago vácuo. Eu vou deixar até um card aqui que eu já fiz vídeo sobre isso. O Zane, ele não foi o criador dessa técnica. Essa é uma técnica milenária, inclusive, tá? Já é muito usada na yoga e tal. Mas ele gostava de utilizar essa técnica para deixar a cintura ali, né, mais elegante, mais afinada, vamos dizer assim. Não é necessariamente que afina a cintura, mas os músculos ficam fortes e você fica sempre com a cintura muito bem controlada, né? E ele tinha a pose de vácuo mais emblemática, ele tem, né? Ele é dono da pose de vácuo mais emblemática do fisiculturismo, tá? Que o Edu tá mostrando essa foto na tela aí, mas para vocês verem que isso não é qualquer opinião, tá? Não é qualquer afirmação. Eu tenho aqui, ó, eu deixei até na página já, a enciclopédia de fisiculturismo do Arnold. Olha aqui, ó, tá? E aqui ele cita vários bodybuilders. E ele cita essa pose do Zane, ele cita o Zane em outras ocasiões também. Não sei se dá para dar um close aqui. Ele cita essa pose do Zane e aqui embaixo ele escreve o seguinte: Frank Zane praticamente possui esta pose de contração. Ela exibe o serrátil da melhor maneira possível, mostra o bíceps em uma posição favorável e a máxima simetria. Além de permitir que ele impeça o crescimento de outros fisiculturistas no palco, fazendo poses como uma mais musculosa. Então, ele cita aqui que o Zane, né, era praticamente dono dessa pose e realmente é difícil você ver um atleta fazer tão bem essa pose de vácuo. Outra coisa interessante é que o Zane não repetia treino, tá? Ele sempre mudava alguma coisa, ou mudava a ordem dos exercícios, ou mudava o número de séries, repetições, ou o próprio exercício, mas ele não gostava de repetir treino. Ele inclusive tem um livro onde ele deixa, se não me engano, ali mais de 100 diferentes rotinas de treino que ele mesmo fez. Muito interessante. E ele gostava de fazer alongamento entre as séries. Eu vou dar um exemplo aqui, o que é isso. Essa câmera vai pegar melhor. Então, o que é? Você faz, eu vou dar exemplo aqui com elevação lateral. Você faz o exercício, tá? Tô com o fio aqui da luz aqui. Você faz o exercício, tá. Aí você encerra a sua série. Beleza, encerrei a série, né? Aí, imediatamente eu vou alongar o músculo que eu trabalhei. Então, no caso aqui eu estava fazendo deltoide, né? É um exercício de elevação lateral que pega deltoide. E por 15 segundos, eu alongo o meu deltoide. Se você fizer um exercício de supino, por exemplo, você alongaria seu peitoral maior, tá? Então essa que é a ideia. Então ele fazia a série e no intervalo ele alongava o músculo alvo do exercício que ele tinha feito por 15 segundos, né? Inclusive a gente até vai fazer vídeo sobre isso, pessoal, porque tem estudos avaliando se isso traz mais estímulo de hipertrofia, porque existem algumas teorias que defendem isso, tá? Que se você alongar o músculo trabalhado entre as séries do seu treino, você daria um estímulo extra. Será que isso é verdade? A gente vai ver nos próximos vídeos. Outra coisa que é muito peculiar do Zane é a forma com que ele usava a periodização no ano, tá? E ele fazia isso com as estações do ano, tá? Então, no inverno, era a estação que ele considerava off-season para ele, ou seja, fora de temporada de competição, né? Então ele treinava dia sim, dia não, são treinos menos frequentes, ele se permitia ter uma porcentagem de gordura maior, embora o Zane nunca ficava com muita gordura, ele era muito seco, né? Mas ele se permitia ter mais porcentagem de gordura, treinos mais light, e como ele não se dedicava tanto assim, né, para a musculação,
ele dizia que era uma fase onde ele também focava em outros interesses e atividades, né? Aí chegava a primavera, ele começava a intensificar o treino dele, né? E ele já treinava 5 dias por semana. E ele dizia que quando ele entrava nessa fase, quando chegava o primeiro dia de verão, ele já estava num shape muito bom. No verão, ele já era a estação onde ele fazia treinos muito intensos. Talvez a maior intensidade de esforço que ele chegava no ano, né? Então ele já fazia 3 dias de treino seguido e aí ele descansava um dia. Depois ele fazia mais 3 seguidos e descansava um dia, né? E, como eu havia dito, treinos mais intensos. No outono, ele subia a densidade do treino com um método que chama STAR Method, a gente vai ver mais para frente, que é o quê? Você faz a mesma quantidade de trabalho em menos tempo, ou se você usar o mesmo tempo de treino, você faz uma quantidade de trabalho maior. Isso que significa aumentar a densidade do treino. E ele dizia que no outono ele chegava num físico mais condicionado e definido do ano, né, onde ele tinha mais definição muscular. Provavelmente também era a estação onde ele teria uma dieta ali um pouco mais restrita, né, para chegar no físico mais condicionado dele. E aí tem o STAR Method, que também é muito peculiar do Zane, que é o seguinte: ele dizia que você tinha que anotar exercício, série, repetições e o peso que você usava, tá, no seu treino, como se fosse um diário de treino ali. Você sempre devia anotar isso em toda a sessão de treino. E aí, se você conseguisse na última série de cada exercício, tá, você conseguisse subir o peso mantendo o número de repetições, tá, ou então fazer mais repetições com o mesmo peso, né, e aí você aumenta a dificuldade do exercício, você ia colocar uma estrela naquele exercício, né? E aí a sua meta seria que gradativamente ao longo do tempo você teria que ganhar estrelas em vários exercícios da sua sessão de treino. Então, com isso você estaria aumentando a sobrecarga, aumentando a dificuldade, o desafio do seu treino. É uma progressão. E ele fazia isso com relação também ao tempo de treinamento, que é o que a gente viu ali que ele fazia no outono, né? Então, a ideia era fazer o quê? Em menos tempo, a mesma quantidade de séries. Ou, num certo período de tempo, né, que ele já fazia um maior número de séries. E aí ele colocava a estrela também, o que estaria representando uma maior densidade naquela sessão de treino, né? Então, isso também é uma forma de progredir. Então tá aí, pessoal, vários fatos e curiosidades sobre o grandíssimo Frank Zane. Como eu disse, é um dos meus atletas favoritos. Eu acho muito interessante que, mesmo não sendo nem de longe, né, o atleta com mais volume muscular, ele ganhava de caras, né, com muito mais muscularidade que eles, 10, 15 quilos mais pesado. Se eu não me engano, o Zane foi um dos campeões, né, ou o campeão mais leve, né, a levar o Mr. Olympia aí. Então tá aí. Se você gostou do vídeo, destrói o botão de like e se liga agora a 3 razões para entrar no meu site, wilderchile.com.br. Razão número 1, vai baixar de graça um e-book com as 7 regras para o treino perfeito. Só ir lá e baixar, tá faltando você. Mais de 200 mil e-books baixados já. Segunda razão, ao baixar o e-book você se cadastra na minha lista especial de e-mails. Aí você fica pronto para aproveitar oportunidades que só quem está lá vai conseguir, como por exemplo a razão número 3, que é o Forma Perfeita. Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do meu conteúdo, você vai se apaixonar pelo projeto Forma Perfeita, que é o melhor do conteúdo técnico de musculação, né, em formato de curso, passo a passo, didática, mais de 60 exercícios filmados passo a passo, como que você extrai o melhor, né, da contração muscular, e também uma comunidade. Ou seja, não adianta saber o que tem que fazer, você precisa ter um meio ambiente que te estimula. E é isso que a gente faz na Tribo Forma Perfeita, a nossa comunidade. Então, entra lá na lista e quando tiver novas turmas do Forma Perfeita, aproveita porque acaba rápido. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.